Estamos a chegar ao fim e eu tenho um grato gosto de apresentar Sua Excelência, Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, a doutora Isabela Neto, que nos dá o prazer da sua presença, que nos honra com a sua presença. Também já a conheço há uns tempos, há menos tempo do que o Sr. Embaixador, mas já há uns tempos, e até tempos curiosos, porque iniciámos as nossas funções de deputados na mesma legislatura, na 11ª legislatura, mas de facto ela estava em frente de mim, não estava ao meu lado, porque nós pertencíamos a partidos diferentes, mas portanto estávamos mesmo sempre realmente em frente um ao outro. E, na verdade, até houve momentos em que eu me dava melhor com ela do que com outras pessoas do meu partido, curiosamente. Acontece, essas coisas acontecem. E sempre assim foi realmente até hoje. Guardo boas recordações desse tempo. Foi uma legislatura, como sabem, curta. Acabou subitamente com uma dissolução do Parlamento, em abril de 2011. Mas ainda tivemos a ocasião de ficar no artigo 33 da revisão constitucional, porque aquilo começou. E, de repente, de facto, com a dissolução, como sabem, há a caducidade automática de todos os processos legislativos em curso e, naquele caso, estava em curso uma revisão constitucional. Bem, mas a doutora Isabela Neto, enfim, tem um currículo vasto, além de jurista e também doutoranda em Direito e Segurança. Também foi governador civil do Porto, antes disso. Depois também foi secretário de Estado, entre os governos mais recentes, e também saliento o facto de ter sido presente do Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal. E também penso que é uma função muito relevante que me cabe aqui neste momento também evidenciar. Portanto, doutora Isabela Neto, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Ora, muito boa tarde a todos, Sr. Professor Bacelar Gouveia. Começo por cumprimentá-lo e agradecer o convite para aqui estar hoje e felicitar o OSCOT por esta iniciativa que, obviamente, nos interpela a todos a refletir sobre um tema que é crucial para as nossas vidas. Sei que houve aqui um conjunto de intervenções especialistas e, portanto, eu não sou especialista na matéria e, portanto, não posso contribuir para as questões da avaliação de risco, enfim, as questões técnicas da avaliação de risco, mas há, obviamente, um acompanhamento destas matérias ao nível do Governo que importa assinalar. E eu creio que, se me permitem, recuar um pouco no tempo e ir a 2001. Quando se verificou o atentado às Torres Gêmeas em Nova Iorque. E creio que só após esse momento em que já tinha caído o muro de Berlim e é que nos apercebemos que, de facto, a segurança toda já não estava na segurança dos Estados, mas sim na segurança das infraestruturas críticas. E há um parecer da Procuradoria-Geral da República, do Conselho Consultivo, na altura o então Ministro da Defesa Nacional, teve a preocupação de questionar, e esse é o objeto do parecer, de questionar o Conselho Consultivo, de saber se as Forças Armadas podiam efetuar a defesa das nossas infraestruturas críticas. E aqui colocava-se a questão de saber se a defesa cabia a defesa estritamente militar externa do país ou se abrangia também, numa vertente não militar da missão das Forças Armadas, também a defesa de infraestruturas essenciais para manter a proteção das nossas populações, nomeadamente a sua qualidade de vida. E eu creio que é aí que entre nós também começa a ser feito o debate entre aquilo que é a defesa nacional, o que é a segurança interna e o caminhar para tentarmos ter um conceito de segurança nacional que, no fundo, é aqui nesta área que mais talvez se expressa essa necessidade de articulação entre as duas áreas que, em termos constitucionais, como o Sr. Professor Bacelar Gouveia aqui referiu, nós continuamos com um conceito que eu creio que pode ter uma interpretação atualista face àquilo que é a realidade de hoje, não ficarmos agarrados ao espírito de 82, que por motivos políticos teve aquela redação final, mas que obviamente nos interpela a ter uma atualização do conceito.
E falo deste parecer precisamente porque ele refere, já na altura, a necessidade da proteção de setores essenciais à vida na comunidade e, no fundo, ao bem-estar da população, que compete não só, obviamente, às entidades políticas, à segurança interna, mas também aquilo que é a vertente não militar das forças de segurança no âmbito, nomeadamente, da defesa. É evidente que, relativamente à questão daquilo que é uma infraestrutura crítica e a sua definição, tendo nós por base aquilo que é ainda o novo diploma saído este ano relativamente às infraestruturas e que vem e que é herdeira do Decreto-Lei de 2011 que transpôs para o direito interno a diretiva sobre infraestruturas críticas europeias e que depois o próprio diploma adapta e diz tudo o que se diz neste diploma é aplicável a todos os setores estratégicos nacionais e, portanto, abrange logo em 2011 todos os setores e vai muito para além das telecomunicações e dos transportes. Agora, do ponto de vista político, se me permitem, a preocupação é como acompanhar a evolução que este fenómeno da cibersegurança em particular e da proteção das infraestruturas coloca ao nível dos meios e de recursos, atendendo à rapidez com que o mundo vai mudando e nos vai criando novas áreas de intervenção. Permanentemente existem novas áreas de desenvolvimento tecnológico, existem novas áreas de interesse para os Estados e, portanto, esta permanente adaptação obriga as entidades públicas também a prepararem-se para essa dinâmica própria de um setor com o qual que era desconhecido há 40 anos atrás, quando entramos na era digital, ou 40, mais ou menos isso, que entramos na era digital e que nos revela um novo mundo. E há aqui questões que nós, hoje em dia, para o cidadão comum, é imperceptível, mas temos a noção, ou temos que ter a noção, com o apoio técnico, obviamente, daquilo que são setores que rapidamente podem paralisar o país, independentemente de haver um ciberataque ou uma outra ameaça externa ou interna à segurança interna. Eu falo, por exemplo, e aqui a necessidade também de compatibilizar aquilo que nós consideramos, talvez não uma infraestrutura crítica, mas um serviço essencial, que também tem de estar no âmbito dos planos de contingência, neste caso, no âmbito do planeamento civil de emergência, que tem a responsabilidade também de definir aquilo que são as nossas infraestruturas críticas e definir os planos internos e externos, enfim, e todas as componentes que integram o sistema. Nós já passámos por situações que nos aproximam daquilo que eventualmente poderá ser um dia uma situação de facto proveniente de um ciberataque. Eu lembro-me, não sei se recordam, há uns anos atrás, poucos, houve uma greve de camionistas de combustíveis. E a questão que se colocava era quais são os setores estratégicos nacionais que não podem parar. E a dada altura percebemos que, além, obviamente, dos serviços de emergência, dos serviços de saúde, proteção civil, forças de segurança, enfim, um conjunto de entidades, nomeadamente, por exemplo, coisas tão simples como a segurança social, aquela componente que faz a prestação de apoio domiciliário e em que a refeição ou o tratamento não pode deixar de ser dispensado e, portanto, tem que se garantir também combustível para essas deslocações. Reparamos, por exemplo, o transporte de valores que carrega os nossos multibancos. E que se provavelmente, não havendo esse fornecimento
nos multibancos, o país parava mais depressa do que com a greve dos camionistas, porque não havendo dinheiro nos multibancos, obviamente que mais depressa parava, em meio-dia podia parar, ao passo que a greve ainda podia durar 2 ou 3 dias até se manter. Portanto, há aqui uma evolução permanente, e só para dar este exemplo de como impõe-se uma análise permanente, não apenas daquilo que são infraestruturas críticas, tal e qual como os diploma as define, que são vitais para a nossa vida, para manter aquilo que é essencial. E recordo que naquilo que é, além da responsabilidade da proteção das infraestruturas críticas, o planeamento civil de emergência também impõe a existência de planos de contingência para garantir precisamente a manutenção dos setores essenciais do Estado em funcionamento, para não perturbar, para que não possa haver disrupção ao nível da nossa vida em sociedade. E obriga também a garantir, por exemplo, a manutenção da ação governativa, para que possa haver, e aqui estão pessoas bem mais qualificadas do que eu nesta matéria, para dizer que tem que haver voz de comando numa situação de crise. E sem ela, o país também colapsa. E nós temos o exemplo do Haiti, do terremoto do Haiti em 2010, e vimos como a ausência, ainda que por um período breve, de poder político organizado, levou a que a ajuda internacional ficasse estacionada no aeroporto internacional e não pudesse logo de imediato intervir, precisamente porque não tinha um interlocutor legitimado para garantir as operações de resgate e de socorro. Portanto, há aqui todo um conjunto de áreas que se interconectam neste tema e que tem a ver essencialmente com a definição do que é, de facto, infraestrutura crítica, espaço-temporalmente definida, porque ela evolui à medida que a própria sociedade e a atividade desenvolve, o próprio setor está permanentemente em evolução com novas áreas de interesse e, portanto, cada vez mais é necessário adaptar o nosso conhecimento também e o Estado estar dotado de conhecimento para poder responder àquilo que é, qual é o objeto da proteção, qual é o objeto da segurança e qual é o grau de ameaça. Quem é que ameaça? Vamos proteger o quê? E vamos proteger de quem? Para podermos garantir os meios e recursos para que, de facto, nós possamos manter o equilíbrio entre aquilo que é a ameaça e a nossa vida em sociedade, sem perturbação, conseguindo manter o afastamento das ameaças. Eu creio que ainda recentemente o meu colega Secretário de Estado da Digitalização e Modernização Administrativa anunciou que através de financiamento PRR já está, digamos, a ser lançado a formação de 9.800 especialistas em cibersegurança, numa contratualização entre universidades e politécnicos, para que precisamente o país possa estar preparado para as várias ameaças que nós hoje identificamos e que eu acredito que no futuro vão ser também ainda identificadas e para as quais precisamos de ter esse conhecimento, de ter esses meios e ter esses recursos que possam defender-nos. E se me permitem, nós muitas vezes não damos valor àquilo que temos. E eu creio que nós temos know-how, temos especialistas entre nós, capacidades entre nós, que nos colocam também a par daquilo que melhor se faz na Europa. E é bom também salientar, porque quer na área militar, quer na área do sistema de segurança interna, tem vindo a ser feito um grande desenvolvimento, muito até também por mérito das próprias pessoas que se qualificam para estas áreas e que nos permitem, de facto, criar conhecimento e procurar ter capacidade de resposta para estas ameaças. E, portanto, conferências como estas, onde podemos fazer o ponto de situação,
definir conceitos, definir objetos de segurança, contra que tipo de ameaça são essenciais para que possamos ir fazendo esta adaptação do conhecimento àquilo que, por natureza, está em permanente evolução pela sua própria dinâmica de crescimento e, portanto, eu creio que sei que o que aqui foi referido, porque a minha adjunta acompanhou os trabalhos e, portanto, também é importante para nós ter o conhecimento do que nestas conferências aqui são ditas, e agradeço a todos a participação e a intervenção que fizeram, precisamente porque é importante para quem tem também responsabilidades nesta área poder saber o que é discutir e quais são as preocupações dos especialistas e que tipo de respostas é que podemos dar. Sr. Professor, mais uma vez, muito obrigada pelo convite para aqui estar e espero que em breve possamos nos reunir outra vez para um outro encontro para debater estes temas tão importantes para a nossa vida nacional e para também a nossa vida europeia, já que, obviamente, não estamos sós no mundo, pelo contrário, estamos na Europa e nessa condição creio que também ao nível europeu há a consciência naturalmente do grau de ameaça, mas creio que nesta área, e aqui dirijo-me essencialmente aos nossos especialistas, que de facto nos fazem também ser um bom parceiro europeu. Muito obrigada a todos, parabéns ao Scott. Obrigada.